Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e eu estou aqui hoje com o Samsung J3 Dual, a versão 2016. Com ele, a Samsung quer mirar o segmento de entrada de smartphones do Brasil, que hoje tem como principal concorrente a Lenovo, com o Vibe C2, com o Moto G4 Play, ou mesmo até com o Vibe K5, que está um pouquinho aí acima de preço, mas tem um hardware bem melhor. Mas será que o J3 ele consegue fazer frente com esse aparelho da Lenovo? É isso que nós vamos ver nesse review agora. O J3 ele mantém o visual ou o design que a Samsung adota em todos os seus smartphones. Nós temos aqui as mesmas bordas arredondadas. A traseira ela é texturizada de plástico, mas que imita o couro. Você tem aqui na frente um botão, o botão físico, né, tradicional da Samsung, mais dois capacitivos que não são retroiluminados. Ainda na frente nós temos a câmera de 5 megapixels frontal, mais um sensor de proximidade e a tela de 5 polegadas. Na lateral temos aqui um botão de ligar. E do outro lado nós temos o botão de volume, sendo que embaixo há apenas o microfone, a entrada micro USB, e em cima aí a entrada do fone de ouvido. Abrindo ele, nós temos aqui a entrada para 2 chips mais o micro SD, então isso é bem legal porque ele não é aquele aparelho que tem o slot híbrido. Você pode utilizar os 2 chips de operadora normalmente, além do cartão de memória. Temos ainda a bateria de 2.600 mAh. Em termos de medida, de altura ele tem 142,3 mm, de largura ele tem 71 mm e de espessura, no aparelho bem fino, ele tem apenas aí 7,9 mm. E é um aparelho muito leve, apenas com 138 gramas. Então, o design dele torna um aparelho pequeno, né, para os padrões de hoje, com uma tela de 5 polegadas, mas também ele é bem confortável de segurar, ergonomicamente falando, é um aparelho bem legal. A primeira grande surpresa que nós temos nele é sua tela. A sua tela de 5 polegadas com resolução HD, mas que traz aí um painel Super AMOLED, característica da Samsung, mas que não utilizava em aparelhos de entrada. Nós vemos então um aparelho com cores muito vibrantes, um contraste muito legal e já tradicional preto profundo que as telas de Super AMOLED têm. Um detalhe interessante nesse aparelho é que ele não tem ali o modo automático de iluminação. Então você tem, na realidade, um modo chamado externo, que é o máximo de brilho que ele vai ter. Isso é o suficiente para a maioria das situações e principalmente em ambientes externos, debaixo do sol, ajuda legal. Então muito boa essa tela do J3 para um smartphone de entrada. Em termos de hardware, é bem interessante que ele não tem um processador Qualcomm, também não tem um processador MediaTek. O modelo da CPU dele é uma Speedtrum SC7731, ela é quad-core de 1.5 GHz e a GPU utilizada é uma Mali 400MP. Embora seja desconhecida, essa CPU ela é, em termos de tecnologia, equivalente ao Snapdragon 410. De memória RAM ele tem 1.5 e de memória interna ele tem 8 GB. Porém, é interessante que desses 8 GB, apenas 4 ele é disponível para o usuário utilizar. Porém, ele tem aí uma entrada de cartão SD que suporta cartões até 256 GHz. Em termos de desempenho, ele é bem legal. No AnTuTu, ele marcou 25.580 pontos, que está aí na média para aparelhos de entrada, mas no dia a dia ele consegue aí rodar a maioria dos jogos, a maioria de aplicativos e multitarefa comumente utilizado. Por exemplo, nós vamos colocar aqui um jogo pesado, que é o jogo Asphalt 8. Obviamente que ele não vai rodar com maior taxa de frames, como acontece em alguns intermediários e nos tops de linha, mas ele consegue rodar de um modo que não atrapalhe a jogatina do usuário. Aqui então vocês podem reparar que ele roda
os gráficos, né, de maneira satisfatória. Claro que não está muito detalhado, mas tem poucos lags, trava muito pouco. Eu testei também com outros jogos mais pesados, como o Dead Trigger e outros, e ele também rodou sem nenhum problema. Então, para quem gosta de jogar e quer um aparelho barato, talvez ele seja aí uma boa opção, não vai decepcionar, vai rodar a maioria dos jogos que tem hoje na Google Play. Falando um pouco da câmera dele, a câmera principal ela é de 8 megapixels com abertura f2.2 e a frontal ela é de 5 megapixels que conta com a mesma abertura de f2.2. Não é uma câmera excepcional, mas para um aparelho de entrada ela consegue tirar boas fotos desde que esteja uma iluminação boa. Se tiver um pouco mínimo de iluminação, um pouco menos de iluminação, o resultado é ruim, vai ser fotos com bastante ruído e etc. O software utilizado é o software já normal da Samsung, que você consegue aí tirar boas fotos. A câmera é bem rápida, como já foi dito, em fotos em dia, com o sol, com a boa iluminação, as fotos ficam boas. Para gravar vídeos, ele grava vídeos em HD e se a iluminação estiver boa, ele tem bons resultados. Fala galera, estou aqui filmando diretamente com a câmera do J3 2016. Lembrando que ele filma em HD, não filma em Full HD. Eu estou usando também o microfone dele. O próprio microfone dele, para vocês terem uma ideia de como é a gravação de vídeo dele. Para vocês terem uma ideia, utilizando o próprio. A qualidade de vídeo dele. Vamos dar um giro aqui. O que eu mais gostei nesse aparelho foi a sua bateria de 2600 mAh, que embora não seja enorme, esse processador ele se mostrou aí bem econômico, tanto que eu comecei o dia, tirei a tomada às 8 horas da manhã, usei mais ou menos 2 horas ouvindo música via streaming com Spotify, joguei um pouco, sempre no 4G, naveguei mais ou menos 1 hora de internet, calculando o tempo de tela ligada, no máximo do brilho, ficou mais ou menos 2 horas ligada, e eu só fui precisar da tomada lá para 5 horas da tarde, quando ele estava com 10%. O segundo ponto é o seu desempenho, que é um processador desconhecido, mas que eu gostei bastante, que teve um bom desempenho. E o terceiro ponto que eu gostei é a questão do design, que ele é um aparelho bem ergonômico, não aparenta ser um aparelho tão barato assim, embora seja de plástico, então a Samsung fez até que um bom trabalho na questão de design e a construção do Samsung J3. Agora, o que eu não gostei? A primeira coisa que eu não gostei foi justamente a questão do software. Por quê? Ele está muito, mas muito desatualizado. Ele está rodando ainda a versão 5.1.1 do Android, ou seja, essa semana nós tivemos o lançamento do Android 7, a Samsung está 2 versões atrasadas. E sendo um aparelho antigo, é difícil saber se ela vai ou não atualizar esse aparelho. E o segundo ponto que eu não gostei foi justamente o armazenamento interno. Ele tem apenas 8 GB, sendo que apenas 4 é liberado para o usuário utilizar. É muito pouco, sabemos que mesmo ele tendo expansão aí para o cartão SD, é muito pouco. Então pessoal, esse foi o nosso review do Samsung Galaxy J3 Dual versão 2016, um aparelho relativamente barato, ele é lançamento ainda, mas você já encontra ele na faixa de 600 a 700 reais. Para um smartphone de entrada, ele tem sim um bom hardware, teve um bom desempenho, algumas ressalvas nos pontos negativos que nós já falamos. Então é isso aí, se vocês gostaram, dê um joinha aqui embaixo e assine o canal, porque assim que nós tivermos vídeos novos, os assinantes recebem um aviso por e-mail. Então é isso aí e fiquem até a próxima.